antes de iniciarmos a palestra na noite de hoje. Então, vamos todos nós fechando os nossos olhos materiais, procurando esquecer tudo o que se passou conosco no dia de hoje. As nossas alegrias e as nossas tristezas. Vamos mentalizando a figura de Jesus, o nosso amigo certo, de todas as nossas horas, certas ou incertas. E a ele dizendo, Mestre querido, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos, um punhado de criaturas imperfeitas que creem em Ti. Te pedimos humildemente, envie os Teus mensageiros, permita, Senhor, que eles possam suprir as nossas deficiências, para que possamos assimilar os Seus ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Te agradecemos, Mestre, por esta oportunidade de aprendizado. E com os corações cheios de alegria, nós vamos dizendo aquela prece que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite a todos. E é com uma grande alegria que eu me encontro falando com esta família Amor em Gotas, que eu vi nascer e que amo tanto. Muitos saíram lá do irmão X, do nosso quarto ano, quando nós já éramos expositores. E todos liderados pelo nosso querido Itamar. Um filme passou na minha cabeça. Me recordei quando eu entrei no primeiro ano das escolas de médios do Centro Espírita Irmão X, onde o seu Stamatis era o expositor e, na época, também o presidente da casa. Ao meu lado, sentava uma senhora de nome Carola e, outro lado, um senhor. Toda vez que eu chegava, eu cumprimentava, boa tarde. Um dia, essa minha amiga Carola disse, ô Leila, você costuma cumprimentar a cadeira? Eu falei, como assim? Não, mas você cumprimenta a cadeira toda vez que você chega? Eu falei, não, tem um senhor, nosso colega, que assiste aula com a gente. Ah, não tem ninguém não sentado aí. Quando acabou a aula, fui falar com o seu Stamatis. E ele me disse, me chamava de filhinha. Filhinha, realmente tem um senhor, só que ele é um espírito desencarnado. E ele assiste a aula também. A sua colega não vê porque ela não tem mediunidade de vidência. Então, toda vez que você chegar, você cumprimenta, mas só com pensamento, jamais falando. Eu falei, seu Stamatis, senão todo mundo vai pensar, ela é louca. E eu comecei fazendo o primeiro ano das escolas de médios. E o expositor, o seu Stamatis. Era uma fonte viva de conhecimento
que jorrava para minha alma sedenta de conhecer a doutrina espírita. Foi um ano maravilhoso para todos nós. Passamos para o segundo ano das escolas. Lá veio o seu Stamar. Filhinha, vamos fazer agora o curso de orientação. Eu vou dar um curso de orientação. Você vai fazer? Vou, seu Stamar. E fiz o curso de orientação. Trabalhei por quase 30 anos na orientação para crianças, adolescentes, ou melhor, para toda a família. Existem fatos que eu gostaria de passar para vocês. Por exemplo, aqueles médiuns que viviam fazendo orientação com as mãos doendo-as juntas. Vejam bem, não quer dizer que nós achamos que não existem doenças. Não somos fanáticos. Mas uma grande parte era o excesso de fluidos que essas pessoas traziam e deveriam estar canalizando nas salas de paz. Outra mediunidade muito difícil que nós observávamos, os médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns, eles não sentem nada e doam o ectoplasma através da boca, do nariz e das mãos. Esse fluido ectoplasma é denso, parece flocos de neve. Era usado no passado para a materialização dos espíritos. Hoje, ele é usado para recompor perispíritos doentes e a matéria doente. E o interessante, gente, que esse fluido é orgânico. E o que quer dizer orgânico? Só os encarnados possuem. Até nas reuniões públicas, os espíritos retiram esse ectoplasma. E muitos acham que não são médiuns. Por quê? Não veem os espíritos, não ouvem os espíritos, não incorporam os espíritos. Eu vou contar um fato para vocês que eu acho que vai ilustrar para fortificar um pouco a fé de todos. Há muitos anos, lá no Centro Espírita Irmão X, uma tarde apareceu um rapaz. Ele havia brigado com outro, tomou uma facada por causa de droga. E queria fazer orientação e tomar paz. Naquele tempo eu era muito jovem, todo mundo com medo dele. Mas no final, deixa ele entrar. Ele entrou, se apresentou, contou que o ferimento era muito superficial, mas que ele queria fazer um tratamento, queria mudar de vida. Nós conversamos muito. E eu dei até um evangelho para ele falava do evangelho. E toda semana, quando as crianças saíam e os jovens, ele entrava para conversar comigo. Não era dia de adulto, mas ele queria conversar. Um dia ele ficou todo feliz, veio me contar que havia conseguido um emprego num posto de gasolina. Mas depois disso, ele faltou umas 3, 4 semanas. Quando ele voltou, ele disse que tinha sido preso, porque ele plantou um vasinho de maconha lá no posto. Difícil largar o vício, mas continuava lá. Um dia, ele chegou com uma criança que nasceu na rua, e ele dizia ser sua filha, uma menina com o nome de Ana Carolina.
O corpo dessa criança, gente, era só feridas, era chaga total, efeito das drogas. E todos no centro que olhavam diziam: ela não vai vingar. Ele trouxe para tomar paz. Naquela época, a assistência social era lá no Centro Espírita Irmãos X. Nós providenciamos uma latinha de leite, um enxovalzinho, as fraldas. E ele toda semana levava a menina para tomar paz. O tratamento que ela recebia era paz. Com o tempo, a pele foi melhorando, as feridas secando, a pele foi recompondo. Depois de 1 ano, ela começou a andar, trocando os primeiros passinhos e falando, trocando as primeiras sílabas. Depois disso, eu mudei de horário de trabalho e nunca mais soube deles. Um dia eu fui convidada para falar, fazer uma palestra na Moral Cristã, e chegando lá, recebi um abraço de uma jovem bonita, e muitas crianças na época, e ela me disse: tia Leila, eu sou a Ana Carolina. Meu pai sempre falava da senhora. Ele já partiu para o plano espiritual. Mas sabe, tia Leila, hoje eu dou aula de evangelho aqui na Moral Cristã e ainda ensino as crianças a tocar violão. Gente, o meu coração, a alegria que eu senti. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para mostrar a importância da casa espírita, a importância desses trabalhadores no anonimato, que não medem sacrifício para ajudar todos aqueles que ali comparecem em busca de ajuda, unidos com os irmãos encarnados também. Como diz o doutor Bezerra de Menezes, ele diz assim: meus filhos, nós precisamos muito de Deus, mas Deus precisa muito de vocês. Então, por que eu estou passando tudo isso? Para fortificar a fé de vocês, da importância do trabalho espiritual. Uma aguinha e vamos continuar. Tá dando para ouvir, né? Então vamos. Continuando. A Leila foi para o 2º, 3º ano e lá vem o seu Stamar. Filhinha, agora um curso de oratória. Ah, não, seu Stamar. Oratória, não. Eu leio muito, mas falar nem pensar. Muita responsabilidade. Não vou fazer o curso de oratória. De jeito nenhum. Filhinha, ele contou até a história de um gago que se esforçou, foi muito bem. Falei, olha, não adianta. Curso de oratória, não. Veio uma turma da federação para dar o curso Aprendizes do Evangelho. Eu, já entusiasmada, lia tudo quanto era livro, me inscrevi. Eu e o meu marido. Mas aí tinha que defender temas uma vez por mês. Cheguei para o meu marido e disse assim, olha, vou largar. Falar, não vou. Não é comigo, é muita responsabilidade. Ele falou, mas você não está gostando do curso? Ah, estou adorando. Mas vai largar?
Então, ele teve uma ideia. Como é muita gente, e é tudo por números, quando for o meu número, eu vou. Quando for o seu, eu também vou. E assim nós vamos levando. Fizemos 5 anos de aprendizes do Evangelho. Lá fui eu na federação receber, através do Edgar Armond, o curso, o certificado do curso que eu havia feito. Continuava nas escolas de médium, mas eu sentava lá atrás, de preferência também, não precisa muito esforço, um bem mais alto que eu para não falar. Naquele tempo, o plano espiritual reunia todos os alunos e dava a ideia, as possibilidades, conforme cada um, para o trabalho, devido trabalho. E eu, tranquila, eu fazia orientação, eu dava paz, eu estava sossegada. Aí, fulano aqui, vamos deixar os expositores por último. No finalzinho vai ser a fulana e a Leila. Quando falou Leila, eu levei um susto e falei, não é possível, eu nunca fiz nenhuma prece. A diretora enérgica disse assim, olha, é o seguinte, a parte espiritual diz que você tem condição de falar, sim. Se você quiser aceitar, tudo bem. Se você não quiser, a responsabilidade é só sua. Eu falei, e agora, meu Deus? Tinha um professor maravilhoso, o seu Divo, falou, vem comigo, Leila, que eu te ajudo, eu vou para o 1º ano, um pouco eu falo, um pouco você. Lá fui eu com o irmão X. Tinha um palco, uma escada, eu pus uma bala na boca, sempre vinha um, pá, boa sorte, aquilo parava na minha garganta, e lá ia eu. Aos poucos comecei a falar. Tá faltando expositor noutra classe, noutra casa, vai fazer palestra. E estou falando até hoje, como vocês todos estão ouvindo. Mas vamos falar um pouquinho da prática. Stamars, o nosso querido Stamars, recebeu do plano espiritual, numa reunião, que o irmão X deveria dividir em 2 partes. Uma parte seria para a parte espiritual, o ensino, as orientações, os tratamentos, os cursos. Outra parte para a parte material. Naquela época, a parte material no Centro Espírita Irmão X era bem grande. Distribuímos sopas para os necessitados. Meu marido era um garçom de primeira. As crianças tomavam, às vezes, 3, 4 pratos de sopa. E a gente falava, mas você vai estar passando mal. Não, tia, porque eu não sei se amanhã eu vou ter o que comer. Farmácia, 3, 4 médicos, tudo gratuito. Cursos para gestante, era grande já. Mas aí o seu Stamars falou, e agora? Dividir? Nós não tínhamos um tostão para começar uma outra coisa. Foram até o Chico Xavier e receberam uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes, dizendo que se fosse uma creche, ou um orfanato, ou uma casa para velhinhos, quem deveria resolver eram os encarnados, e que eles iriam dar todo o apoio. E aí o seu Stamars resolveu comprar um terreno lá no Campanário, todos nós trabalhando. Gente, ele pôs o nome de Vale dos Lírios. A história do Vale é sensacional. O quanto esse homem incentivou a todos nós. O trabalho prático da caridade, de ajudar a todos aqueles necessitados. E o Vale logo começou.
tinha o departamento das gestantes, tinha escola de médiuns. Minha filha deu aula há 11 anos. E o Stamatis falava, filhinho, é o seguinte, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, o conhecimento espiritual. E o vale foi crescendo. Aqueles que tiverem curiosidade, procurem no YouTube Vale dos Lírios. Vocês vão ver o Stamatis jovem ainda, as fotos, e o Vale é uma realidade, quase 200 crianças, cursos profissionalizantes, famílias. É uma luz no Jardim Campanário. Não satisfeitos com o Vale dos Lírios, um dia, Maguinha, seu Stamatis chega até mim e diz, filhinha, agora uma nova casa. Como assim, seu Stamatis? Há um novo centro. É lá na Guararema, na rua que eu moro. Sabe o nome? Amor em Gotas. Você vai? Vou, lógico que eu vou. Lá fomos pro Amor em Gotas. E o Stamatis resolveu fazer um coral. E nós cantávamos nesse coral. E revia todos aqueles companheiros. Um dia ele chegou e disse assim, olha, tem mais uma casa. Eu, como assim, seu Stamatis? Eu estou ajudando o meu amigo Gino, que tem um comércio na Avenida do Cursinho. Ele está fazendo uma casa enorme lá no Guarujá. Vamos lá, filhinha. Você faz a palestra e depois a gente canta com coral. Mas olha, a palestra vai ser um tema pesado. Você leva uns 20 sustentadores. Eu te ajudo. Eu como 20 sustentadores. Veja bem, vocês sabem o que são os sustentadores? São aqueles que têm uma possibilidade imensa de radiações mentais e fluídicas e trabalham no silêncio. Não há necessidade de incorporar, de ver, de ouvir, etc. Lá fomos nós para o Guarujá. De um lado, aquelas mansões lindíssimas. Do outro lado, uma pobreza, gente. Distribuíram sorvete para as crianças. E uma menininha pegou um sorvete e guardou numa sacolinha de plástico. E eu disse, mas bem, esse sorvete vai derreter. Você precisa tomar o sorvetinho. Ela falou, não, de jeito nenhum. Eu preciso levar para minha casa, para minha mãe ver o primeiro sorvete que eu tomei. São essas coisas que a gente via. Um dia, a nossa querida Joara falou, Leila, você não quer falar lá para a turma das escolas? E o Stamatis sempre tem que falar. Eu falei, olha, Joara, é o seguinte, eu dou aula na outra casa, no mesmo dia. Mas, em todo caso, eu vou avisar a diretoria, quem sabe. Avisei, eles falaram tudo bem, e avisei a classe. Aí a classe falou, será que nós também não poderíamos ir? Eu não sei, é bastante gente, né? Mais de uma vez isso. E a Joara, e o grupo, a Mirna, todos, gente, com tanto amor, acolheram a todos e eu fiz a palestra. O nome da casa, Amor em Gotas. E faz jus ao nome que tem. Porque fomos recebidos com tanto amor, com tanta gentileza. E o que eu gostaria de dizer, que é uma honra pertencer
a esta família, Amor em Gotas. E hoje eu resolvi falar um pouquinho do Senhor Stamatis. Muitos não conhecem e nem ouviram falar de Stamatis. Essa criatura extraordinária que sempre incentivou tanto a doutrina espírita, que não media sacrifício para o trabalho, para poder divulgar a doutrina, como ele falava. Então, eu gostaria que todos vocês unissem os corações num sentimento de gratidão para mandar até o seu Stamatis e dizer a ele que o sentimento não é só do amor em Gotas, mas de tantas famílias, de tanta gente que na época foram ajudados e até hoje continuam sendo ajudados. E a mim, eu gostaria de dizer, seu Stamatis, eu continuo falando, como o senhor dizia, precisa falar sempre. Agora, através da tecnologia, por videoconferência. E o tema, seu Stamatis, da noite de hoje é o compromisso. Mais um pouquinho de água. Vamos lá. De várias cidades, colônias e núcleos espirituais partem com destino à Terra trabalhadores que pediram ou receberam como dádiva do alto tarefas de serviço ou resgate no campo da mediunidade. Um trabalho delicado é feito pelos nossos protetores individuais, a fim de nos oferecer condições favoráveis. O nosso corpo físico, o nosso ambiente familiar, social, toda a proteção do feto, enquanto nós estávamos no ventre da nossa mãe. O nosso nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, e surgem os primeiros chamamentos. Dizem os nossos benfeitores espirituais que uma grande parte já se encontra enraizado às coisas desse mundo. E muitos chegam à casa espírita depois de muito sofrimento. Mas nós já aprendemos que a Terra não é uma estância de descanso, um parque de diversões, o doce fazer nada, mas uma oficina de estudo, de trabalho, de realizações, e que cabe a cada um de nós desenvolver. Então, há um tempo atrás, muitos faziam inscrição para frequentar os cursos do Amor em Gotas. Mas tenham certeza que essa inscrição já havia sido feita há muito tempo no plano espiritual. Em quaisquer setores das nossas atividades humanas, nós queremos sempre melhorar. Nós vamos dar exemplo, o engenheiro. Ele estuda, faz cursinho, depois faculdade, depois de formado. Se ele continuar trabalhando, se aperfeiçoando, ele estará dignificando a profissão que escolheu. Uma médica, na cirurgia, na clínica, tem que estar sempre se atualizando, trabalhando, e se agir dessa forma, vai obter o respeito daqueles que a conhecem. Uma advogada
no tratos das leis, estudando o clássico, o moderno, para que haja a ordem, a justiça, mas não precisa ser médica, advogado, engenheiro, todo trabalhador, o mecânico, o pintor, o eletricista, a costureira, a doceira, qualquer trabalhador, todo trabalhador, trabalhando, se aperfeiçoando, ele adquire a técnica especializada. Ele torna-se uma pessoa indispensável e valorosa naquilo que ele sabe fazer. Assim também somos nós, os médiuns. Precisamos trabalhar com a nossa mediunidade, seja ela qual for. E o importante é que tenhamos dentro de nós, pelo estudo, pelo trabalho, pelo amor e pela meditação. Se agimos assim, em pouco tempo nós seremos instrumento das vozes do Senhor. Dizem os nossos benfeitores espirituais que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Assim sendo, as nossas aspirações, os nossos desejos a se refletirem através do pensamento, palavras e atitudes determinarão a qualidade dos espíritos, que pela lei da afinidade serão obrigados a sintonizarem conosco no nosso dia a dia e no nosso desenvolvimento mediúnico. Então, nós temos que melhorar sempre, melhorar o nosso sentimento, melhorar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ver as coisas. Quando nós temos uma roupa, um sapato que não serve, nós abandonamos. Nós devemos abandonar tudo, que nada traga de bom nem para nós, nem para o nosso próximo. A era em que nós vivemos é a era da matéria. Exige conquistas fáceis, prazeres, considerações e honrarias. É o imediatismo que nos leva à preguiça, à estagnação e o sofrimento. A era do espírito exige conquistas sobre nós mesmos, muito trabalho e muita responsabilidade. O médium que vive a influência da era da matéria terá a sua ferramenta enferrujada. É um simples produtor de fenômenos. Vamos supor que nós fôssemos uma máquina. E essa máquina, o manual de instrução, e ela fosse entregue a 4 tipos de criaturas: um analfabeto, um preguiçoso, um malfeitor e um missionário do bem. Vejamos como agiriam as pessoas. O analfabeto, ele não sabe ler, vai deixar a máquina ali. O preguiçoso sabe ler, mas vai dar trabalho, vai deixar a máquina ali. O malfeitor ia usar aquela máquina para ver se rouba aqui, ultrapassa ali, o que ele pode aproveitar dos outros, ele vai usar. O benfeitor, ele cuidaria da máquina e colocaria a máquina em benefício do próximo. Nós somos a máquina. Depende do uso que nós vamos fazer dessa máquina. Na mediunidade, nós aceitamos o ato de servir como uma das lições mais belas do mundo. Feliz daquele que, ao desencarnar, possa dizer: Senhor, nessa encarnação eu recebi o talento da mediunidade. Eu não enterrei como aquele servo infiel.
Mas eu transmiti aos meus irmãos fé, esperança, alegria de viver. E aí está o resultado do meu trabalho. Teremos mais e mais, e seremos benditos do Pai. O lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. No mundo em que vivemos, todos nós temos fome. Fome de pão, fome de luz, fome de paz e fome de amor. É o mundo dos famintos. A fome do pão é a que mais nos comove. Mas não deveria ser assim. Que dizer da fome de luz? Daquele que se bate contra tudo, contra todos, porque nunca teve um conhecimento. Dizer da fome do amor, daquele que passou pela vida e não recebeu uma migalha de carinho. Que dizer da fome da paz. Todos nós temos fome de paz. E se temos fome de paz, temos condições de praticar a caridade. Nós precisamos aprender o tipo de fome daqueles que nos procuram. Porque, com exceção da fome do pão, que é vista por todos, as outras, quanto maior essa fome, mais escondida ela se encontra. Há muita sabedoria nessas palavras. Há um tempo atrás, nós vimos um homem que discutiu com o seu sócio, deu um tiro, matou o sócio. Chegando em casa, discutiu com a mulher, deu um tiro na mulher, matou o filho e suicidou. Infelizmente, essas coisas existem ainda nos dias de hoje. E o que demonstra a falta de conhecimento, de luz. Se essas pessoas tivessem conhecimento, não teriam tanta força para destruir. Jesus veio ao mundo não para nos ensinar a física, a química, a biologia, etc. Ele veio nos ensinar a sermos humildes, a sermos caridosos, a não sermos avarentos, a sermos justos. Foi esta ciência que nos trouxe o Filho de Deus. E são desses ensinamentos que todos nós precisamos. A famosa reforma moral das criaturas. Então, meus irmãos, muitos de vocês aprenderam a lei, as leis, né? Do ser, do destino, da evolução e do universo. Tenho certeza que alguma luz trouxe para nós. Trabalhamos com a nossa mediunidade e verificamos que tem aquele que tem a palavra que educa. O outro tem as mãos. O outro traz a pena que consola. O outro a mensagem que reanima. E outros tantos a prece que eleva. Entretanto, nenhum é melhor do que o outro. Ninguém está livre do erro. Todos guardam consigo
a bendita possibilidade de auxiliar. Então, muitas vezes, nós vamos trazer informações importantes na esfera do conhecimento superior. Mas nós temos que trabalhar com maior dedicação em favor dos caídos em provações e necessidades que batem na nossa porta, esmagados pelo sofrimento. Quantos esperam de alguém o aviso fraterno, a palavra de entendimento, o gesto de apoio, para que não haja a queda iminente. Vamos ter compaixão dos enfermos, dos famintos, repartir com eles a migalha do bolso, o recurso do prato, mas vamos pensar nos necessitados da alma, aqueles que caminham na terra com penúria no coração, nas aflições escondidas, nas obsessões embutidas, no desânimo dos bons, em todos os males ocultos, aqueles, meus irmãos, que muitas vezes revolve a cinza de um túmulo para obter sinal de sobrevivência do ente querido que se despediu com a morte. Existem sombras, muitas sombras. Vamos falar da doutrina espírita no momento adequado, oferecer o livro espírita, mas, acima de tudo, testemunhar a convicção espírita na alegria e no sofrimento. Procurar viver esses princípios que tanto amamos. Trabalho, paciência, compreensão e humildade. O apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples, puro, onde Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em preces e mãos em serviço. Se já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita a fim de que ela prossiga a todos auxiliando. Que Deus nos proteja, nos abençoe, agora e sempre. Agora, nós vamos... Só vou tomar uma aguinha. Fechando os nossos olhos materiais. Entrelaçando as nossas auras e os nossos corações. E vamos dizendo, Jesus, eu gostaria de ter um enorme armazém, maior do que os maiores que eu conheço, para entregar sem preço as encomendas de felicidade, às criaturas de qualquer idade, sem perguntar a quem. Eu queria ter um braço mágico para afagar todos os doentes, sem distinção, e um lar onde coubesse todas as criancinhas, para que não sentissem solidão. Eu desejava, Jesus, todo um parque de amor, onde as flores cantassem e embalassem os pequeninos que se encontram num leito sem poder sair. E uma loja de esperança para todas as mães. Eu queria ter uma estrela cuja luz
não pudesse ver o defeito do próximo e dispor de uma fonte cristalina de água suave e doce, que limpasse toda palavra que não fosse vida e felicidade. Eu queria plantar um jardim de união junto a cada moradia, para que as criaturas se inspirassem no perfume da paz e da alegria. Eu desejava, Jesus, ter os meus olhos refletidos nos teus, a fim de ver nos outros que me cercam, filhos de Deus, meus irmãos, em que devo compreender e respeitar. Eu queria ter sido uma gota de orvalho na noite em que nascestes, a refletir na pequenez da minha condição, a luz que vinha da canção entoadas nos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade em tudo, agora e para sempre. Muito obrigada